Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A evolução da corrida eleitoral norte-americana tem colocado ainda mais em sobressalto as lideranças europeias. A eventualidade de um regresso de Donald Trump à Casa Branca levanta, por exemplo, um conjunto de desafios à Europa, desde logo no plano da segurança e defesa. Estamos a falar na Europa de um continente afetado por uma guerra há 2 anos e meio, a tentar regularizar a questão da inflação, as taxas de juros, a também procurar novos caminhos para a competitividade interna e global. Será que esta Europa, a Europa que vai de Orbán a Sánchez, passando por Macron, Meloni ou Schulz, capaz de garantir unidade, fazer as reformas necessárias a um novo tempo, face ao desafio dos extremos sentados em parlamentos? Há também um desafio democrático para a Europa? Na verdade, a pergunta de base é esta: vêm aí tempos difíceis para a Europa? Para responder a esta questão, convidamos o economista José Tavares, especialista em economia política e macroeconomia e autor do ensaio, que já aqui debatemos, A Europa não é um país estrangeiro. Também connosco Marta Munksnik, especialista em assuntos europeus do International Crisis Group. Obrigado por terem vindo. Vamos começar pela pergunta de base e depois logo vamos ver para onde é que a conversa nos leva. José Tavares, com este quadro global, diria que a Europa tem que franzir o sobrolho e começar seriamente a pensar nos tempos que aí vêm. Qual é a sua... Para onde é que quer ir no início desta reflexão sobre os tempos ou não difíceis que vêm por aí pela Europa? Bom dia. À pergunta se vêm aí tempos difíceis, eu diria que não vêm, que já cá estão. Eu acho que a questão é mais... Começamos agora a perceber que há coisas difíceis, sejam conjunturais, sejam estruturais. Muitas das coisas difíceis que aqui estão são quanto a mim estruturais, mas a Europa não tinha consciência durante muito tempo, porque estávamos prósperos, estávamos felizes, tínhamos democracias liberais vibrantes, tínhamos o apoio na defesa dos Estados Unidos e acho que, de certa forma, esses tempos já se anunciavam há algum tempo. E já cá estão. Há algum tempo desde quando, José Tavares, mais ou menos? Desde, pelo menos, quando se começou a perceber que a ordem internacional não era necessariamente um mundo mais fácil. E que, por exemplo, os Estados Unidos iam ter obrigações ou vontade de ter obrigações noutros lugares do mundo e que a Europa ia passar para segundo plano. Por exemplo, notou-se na altura, o presidente Obama fez um discurso de Estado da Nação em que não referiu a palavra Europa. Referiu a Ásia, referiu outros continentes. E na altura falou-se muito disso. Aquilo não foi uma coincidência. Por mais que se refira à palavra Europa, e há uma ligação estrutural dos Estados Unidos à Europa, os Estados Unidos têm demasiadas obrigações, quer queiramos, quer não, quer concordemos, quer não, no mundo, para a Europa, nesse aspecto, estar mais entregue a si própria. E acho que só agora é que está a começar a tomar consciência disso. Mas então os tempos difíceis decorrem sempre daquilo que os americanos... Para onde vão os americanos? Não, decorrem de problemas que surgem e para os quais nós não tínhamos ainda, digamos, a mecânica de os tratar como problemas europeus. Entre os quais, por exemplo, a Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia está progressivamente, e quanto a mim, infelizmente, a ser encarada tanto pelos poderes como pelos eleitores cidadãos europeus como um problema muito europeu e nós não o podemos subcontratar a outras latitudes. É isso, fundamentalmente. Marta Munksnik, vêm tempos difíceis para a Europa? Eu concordo com o José Tavares. Acho que nós já estamos a viver tempos difíceis. Acho que vêm, sobretudo, tempos muito exigentes para a Europa e para a União Europeia, para conseguir dar resposta à sucessão de crises que agora... com as quais vivemos. Temos várias guerras na vizinhança a leste e a sul da Europa. Temos também um ambiente geopolítico bastante instável, o que muitos analistas começam a definir como um bocadinho um colapso desta ordem global, baseada no multilateralismo, no respeito pelo direito internacional, pelas regras, portanto, a ascensão de novos polos de influência que se regem por um quadro de valores um bocadinho diferente e também uma forma de agir diferente no mundo internacional e na ordem. Portanto, muitos analistas também falam da emergência de uma nova ordem global, mas nós ainda desconhecemos um bocadinho como é que
quais é que são as novas regras desta nova ordem A global. questão é se a Europa quer ficar à espera do que é que vai acontecer ao globo na ordem que decidir, ou se quer participar nessa Eu ordem. acho que a Europa quer participar e quer liderar, mas também tem que ter em conta que há outros polos de influência que estão a emergir e tem que se adaptar a um mundo novo, a um mundo que é diferente e que tem regras diferentes, como eu disse. E eu acho que vêm tempos difíceis e um dos principais desafios é precisamente... Há desafios externos, como nós já os descrevemos, assim, em linhas gerais, mas depois também há desafios internos, que é também um bocadinho a ascensão da extrema-direita, da direita radical, e no fundo eu acho que um dos grandes desafios com que se confronta a Europa e que será uma das coisas que irá marcar bastante o próximo Executivo Europeu é a procura constante de forjar consensos na resposta a estes desafios grandes globais. Portanto, são desafios externos, são desafios internos, no plano interno Consensos também. internos. Consensos internos, consensos naquilo que são as grandes orientações estratégicas, as grandes linhas estratégicas de ação agora da próxima Comissão Europeia, do próximo Executivo, porque vão haver vozes que se calhar vão questionar, no fundo, a resposta a muitas destas crises. José Tavares, olhamos para a questão global. Marta usou a expressão liderar, a Europa eventualmente liderar. Está em condições a Europa de liderar processos, tendo em conta o peso norte-americano, as mudanças de rumo da América em relação ao Pacífico, que não são de agora, têm pelo menos 20 anos. A Europa está em condições de ficar apenas só no banco de trás do carro, ou pode ir à frente e até conduzir? É um bocado um clichê dizer-se que a Europa é um gigante económico e um anão político. Eu acho que, pelo menos, a Europa está a começar a ter consciência que as instituições, o bom funcionamento das instituições e o realismo dessas instituições é uma parte importante dessa caminhada para liderar ou co-liderar alguma coisa. Por exemplo, eu lembro-me, ainda um pouco antes da invasão da Ucrânia, um político de grande relevo em Portugal a dizer: a palavra exército europeu, custa-me muito a palavra exército. Isto era claramente uma Europa adormecida. Portanto, há problemas difíceis que não têm soluções simples. Uma delas é a defesa. Outra, claramente, é a imigração, que é talvez uma questão mais importante para a Europa, ou pelo menos tão importante como para os Estados Unidos. E até agora a Europa deu-se ao luxo de pensar que era possível assobiar para o lado e dizer que não são questões. E estas questões precisam de política pública. Portanto, estamos a entrar em áreas como, por exemplo, a União Europeia, que nunca falou de defesa, estar a criar esquemas de financiamento Mas isso em si já é uma resposta. Já é uma resposta. Ou seja, é um sintoma de que a Europa está... Exatamente. E, no entanto, ela move-se, não é? E, no entanto, ela move-se. Eu acho que isso é um sinal claro de que já não é possível dizer... Se isto não aparecer nos noticiários é porque não é questão. As pessoas perceberam. E, para mim, uma das coisas que me dá mais esperança é que eu acho que os cidadãos europeus se moveram com isso. Ou seja, estão mais conscientes da necessidade de instituições europeias. Por exemplo, a solidariedade e a empatia, até política, com o que está a passar na Ucrânia, com o lado ucraniano, não era necessariamente previsível. Apesar do risco de alguma fadiga desse apoio. Agora é um risco de fadiga, mas eu diria que os políticos europeus começaram a atuar mais por pressão dos próprios cidadãos europeus, que sentiram, por exemplo, aquela narrativa, que para mim não é só narrativa, é a realidade, algo desta luta, que é muito próxima de nós geograficamente, tem a ver com os nossos valores. E, de repente, aqueles valores que nós achávamos que podíamos defender ao fim de semana a ver televisão, se calhar vamos ter que fazer sacrifício. Está em linha com o mais recente Eurobarómetro, tem poucos dias, digamos assim, que revela que os europeus colocam como pontos fortes da União exatamente o respeito pela democracia, a questão dos valores, a que fazia referência, e também o poder económico, industrial e comercial, dando um pouco a entender que isto é importante na fachada com que a Europa se apresenta ao mundo, não é? Apesar de considerarem, por exemplo, como prioritários temas como o ambiente, as alterações climáticas, a questão das migrações, seguida a segurança e defesa, e só no fim a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia parece ser o teatro de operações onde todos estes atores se juntam, não é?
como estava a sublinhar, é também uma questão de valores, certo? Sim, sim. Mas a questão é, pode, por exemplo, a questão dos tempos difíceis tem muito a ver com a Ucrânia. Se a Ucrânia corre mal, é uma racha no projeto europeu, é algo que pode correr uma fratura, expor uma fratura ainda maior do que ela que já tem. Bem, eu se pronunciar as palavras "se a Ucrânia corre mal", a frase, tenho vontade de bater na madeira, infelizmente aqui não posso bater. Mas o que eu diria é que, vamos completamente hipotético, se a Ucrânia corre muito mal, o projeto europeu muda radicalmente. Muda radicalmente, porque vai no sentido de ser tornar-se mais defensivo, mais consciente de estar ameaçado, mas eu acho que até se calhar muda mais do que se a Ucrânia se conseguir defender e nós conseguirmos ajudar a Ucrânia a defender-se. Se a Ucrânia é um tema, Marta, a questão é esta. Tudo isto é ainda devedor dos quadros da Guerra Fria. Portanto, não é propriamente um espaço onde a Europa vai lá. Se a guerra está na Europa, a Europa não está a resolver a guerra que está no seu continente. E não está porque há a questão das alianças, a questão da NATO versus a Rússia. Já não haverá tempo para implementar novos quadros em que a Europa se defenda ou a NATO ser outra coisa. A questão que coloco é se esta questão da Ucrânia é mesmo decisiva face aos outros todos desafios que nós estamos aqui a elencar, inclusive do ponto de vista económico. Quão decisiva é que é esta questão da Ucrânia para o projeto europeu? Eu acho que a questão da Ucrânia é decisiva para o projeto europeu. Eu talvez tenda a divergir um bocadinho do José Tavares. Não sei até que ponto é que há de facto essa percepção na Europa, sobretudo na Europa Ocidental. Eu vejo uma diferença de discurso muito grande entre a Europa Ocidental, da Europa Central e de Leste, dos países dos países dos Bálticos, dos países que são agora os novos candidatos a entrar na União Europeia. São realidades muito diferentes, são perspectivas de segurança e da ameaça russa. Eu não sei até que ponto é que, de facto, na Europa Ocidental há mesmo essa percepção da ameaça existencial, a dimensão existencial da ameaça que a Rússia representa. Parte agora do projeto europeu é muito dar resposta à ameaça, à agressão russa na Ucrânia, mas também não só à agressão russa na Ucrânia, também à sua influência em todo o leste europeu. Os dois novos países, há 3 novos países candidatos, a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia. A Geórgia agora é um caso à parte porque está, e agora estou a virar um bocadinho a discussão para o tema do alargamento, que é um tema que eu tenho trabalhado bastante. Sim. Mas a Geórgia agora está em riscos de paralisar o seu processo de adesão por causa da lei de influência externa que foi agora adotada, portanto é um caso à parte, mas em todo o caso a Rússia ocupa 20% do território georgiano. A Moldávia tem um longo conflito com a Transnistria já há muitos anos. Há tropas russas tanto na Transnistria como em South Ossetia e Abkhazia na Geórgia, portanto é um problema, são sociedades muito polarizadas entre forças pró-russas e pró-ocidentais, isso vê-se agora nas manifestações na Geórgia, e isso é de facto a questão do imperialismo russo, é um problema, é uma questão que eu acho que não vai ser assim tão facilmente resolvida, e eu acho que a Europa tem que se consciencializar do perigo de facto que é, que se calhar esperemos todos, obviamente, que a Ucrânia seja um sucesso e saia bem sucedida e vitoriosa desta guerra e a Rússia derrotada, mas para já a Europa tem que se preparar para a perspectiva de um longo conflito, porque tudo indica que, quer dizer, a guerra não vai acabar amanhã, a Rússia não vai desistir dos seus objetivos amanhã, não há qualquer perspectiva de negociação entre as partes agora no momento, porque as posições, obviamente a Ucrânia defende a integridade territorial e a Rússia exige a neutralidade da Ucrânia, portanto, enfim, há uma série de questões que eu acho que são bastante mais complexas, bastante mais complicadas. Acho que na Europa Ocidental tem que haver também um exercício de pedagogia muito maior por parte dos líderes políticos, também no fundo, sensibilizar as populações
para a importância e para a questão e a dimensão dos valores, que no fundo é um combate pelos valores que está de em causa. investimento, por exemplo, na defesa? Investimento Não na é muito defesa popular. não é popular e depois temos também os extremos, não é? Temos a extrema-direita que se aproveita cada vez mais também, pode-se vir a aproveitar à medida que a guerra se prolonga sem fim à vista, pode-se vir a aproveitar dessa war fatigue, da fadiga da guerra. Sim. Por exemplo, o Viktor Orbán agora iniciou a sua presidência húngara com a missão de paz. Não é? Foi a Moscou, foi a Kiev, foi a Moscou, foi a Pequim, no fundo... Por sua iniciativa. Por sua iniciativa. Embora seja neste momento o Presidente em exercício, ou vai ser o Presidente... É a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, mas não tem a representação da ação externa da União Europeia que cabe ao alto representante e ao Presidente do Conselho Europeu. E, portanto, mas... no fundo aproveita-se um bocadinho da ignorância alheia sobre o funcionamento e o modo de funcionamento das instituições da União Europeia, que é bastante complexo, para, no fundo, veicular a sua visão do mundo e, no fundo, a ideia que ele quer passar, que também, no fundo, é a ideia de Donald Trump, não é? Que é os democratas americanos e os moderados europeus agora estão a favor, no fundo, são pró-guerra. Porque eu é que quero trazer a paz e eu é que consigo arranjar aqui uma forma de... É muito curioso, José Tavares, que Marta sublinhava a Europa Ocidental, mas verdadeiramente a Europa está a mudar o eixo para leste. Já está e vai estar por causa do alargamento. E ainda é mais paradoxal que se a primeira linha, digamos, se é um combate de valores... A primeira linha a leste é uma delas onde se encontra mais desafios do ponto de vista do Estado de Direito. Exato. Não é? Há aqui um conjunto de paradoxos a leste que tem um pouco a ver também com a união e do tal consenso que a Europa tem que ter. Como é que vê esta questão? Há um ensaio sobre a Europa Central do Milan Kundera, que foi republicado em Portugal há 1 ou 2 anos, que vale a pena ler. A Europa Central e de Leste tem realmente uma história muito diferente. E o que é interessante é que é anterior à Guerra Fria. Tem a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial, tem a ver com o domínio de muitos países pela esfera soviética, e isso levou a várias coisas. Uma das coisas é esta consciência e esta ideia que muitas vezes é transmitida, países bálticos, Polónia, nós conhecemos realmente a Rússia, vocês não conhecem. Uma diferença. A outra diferença, que é um bocado paradoxal, é que os regimes comunistas do leste fizeram uma espécie de milagre em que todos os problemas do nazismo, etc., todos os nazistas, por milagre de geográficos, ficaram todos no Ocidente. Por exemplo, isso aconteceu muito claramente entre a Alemanha chamada democrática e a Alemanha federal. Resultado, as populações não foram educadas na questão da liberdade, da democracia, porque ficaram com esta ideia muito manicaísta de bens e mal. E por isso, também, acho que são mais vulneráveis a certo tipo de narrativas que agora chamamos de direita radical, porque tiveram 50 anos de educação nesse esquema, de sinal contrário, mas não tiveram os instrumentos. Essa é uma das grandes diferenças. Acho que nós não podemos ter a arrogância de dizer nós é que somos os velhos democratas e sabemos mais do que o leste. Acho que em alguns aspectos eles estão muito mais versados nas decisões que saem da esfera do transacionável, ou seja, nós tivemos muito no mercado, democracia, liberdade de expressão. Eles sabem que às vezes há coisas que se sobrepõem a isso, como por exemplo o que aconteceu na Ucrânia. Há força direta que de repente tudo o resto fica relativizado. E portanto eles têm muito mais consciência disso, até porque viveram em regimes assim. E portanto nós não podemos nem ter a arrogância de dizer nós é que sabemos da democracia porque somos democratas há mais tempo, nem também ir atrás de todos os instintos que estão mais à flor da pele no leste. Se bem que a situação no terreno no leste é muito mais complicada. Uma das coisas que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, que pouca gente recorda, é que logo a seguir houve um dos maiores movimentos de populações civis refugiadas, nomeadamente os alemães. Foram todos expulsos do leste. Polónia, Ucrânia, etc.
O que nós temos hoje, e resultado histórico, mas também da história da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, temos populações russas por todo o leste da Europa. Moldávia, Transnistria, Bielorrússia, temos nos países bálticos, muito importante, e temos na Geórgia, mas aí por outras razões. E esta questão não vai embora. Eu acho que nós temos que pensar, não agora, porque agora a urgência é a defesa, mas temos que pensar que a Rússia não vai mudar para o meio do Pacífico, para o lado do Havaí. Portanto, vai ficar lá. E nós temos que ter uma resposta, mesmo se vencermos a guerra, para saber como lidar com as populações de origem russa e com a Rússia, de uma forma institucional. Não é um momento para falar disso agora, mas temos que ter essa consciência. Nós não vamos deixar de ter a questão Rússia ao Mas nosso já suporte. teve. A Europa há 20 anos recebia Putin. Putin esteve aqui em Mafra, na presidência portuguesa, quer dizer, a ideia da Rússia entrar para um quadro onde a Europa estava confortável, depois mudou e também tem muito a ver também com a liderança em Moscou, não é? Claro. Mas esta questão de fundo vai decorrer muito daquilo que vai acontecer na Ucrânia. Ou, por exemplo, a solidez dessa tal cortina mais a leste, até do ponto de vista económico, pode ajudar a Europa a fazer algumas decisões importantes da relação com a Rússia, Marta. Sim, assim, no fundo, o que os líderes europeus agora também têm vindo a dizer é que não é que se enganaram, mas é que se calhar subestimaram um bocadinho a ameaça russa, não é? Que os países e os Estados-membros da Europa Central e de Leste já tinham vindo a avisar desde 2014, com a anexação da Crimeia, que já têm vindo a avisar que é uma ameaça, e os líderes europeus procuraram sempre ter um bocadinho a abordagem mais Da tal Europa Ocidental, não é? negocial, Transacional, de transacional, de tentar tentar enquadrar a Rússia também nas estruturas mais ocidentais. Portanto, eu acho que essa abordagem já foi testada e, no fundo, acabou por não sair bem sucedida, porque tudo isto culminou com a invasão da Rússia à Ucrânia, não é? Portanto, eu acho que a nova ordem, no fundo, o que fala-se até bastante da nova arquitetura de segurança que irá um bocado, no fundo, reger as relações entre os países e entre as várias potências no pós-guerra da Ucrânia. A questão é que ninguém tem respostas para isto. E quando nós falamos nisto em Bruxelas com vários representantes da União Europeia, em vários think tanks, em várias conferências, a resposta é invariavelmente a mesma. Não sabemos, porque não sabemos o que é que vai resultar. Não sabem, mas a Polónia, por exemplo, é um país que se está a investir de uma forma muito vincada na questão da defesa, de facto. E se juntarmos outros, aquela frente, aquela cortina que faz fronteira com a Rússia, no fundo também com a Ucrânia, enfim, considerando como zona tampão, é uma mudança do que está a acontecer e que reflete também o tal eixo que está a ir para leste na Europa. O que é que podemos esperar, para além da questão dos valores que estava a falar José Tavares, até do ponto de vista económico, daquela cortina que está a leste da Alemanha, por exemplo? Uma grande parte do dinamismo económico europeu, neste momento, está a leste. Polónia, República Checa, a Eslováquia. Houve uma espécie de triângulo virtuoso, Alemanha, Chequia, Eslováquia, que empresas alemãs subcontratam empresas da República Checa, que têm uma grande tradição de engenharia, etc. E depois as da Eslováquia, portanto, todos estão a ganhar. E isso é central para o futuro da Europa. O que revela que o alargamento que foi feito na altura era essencial para a Europa. Sim, em termos económicos, com certeza. E infelizmente para nós, Portugal, que começamos a ver esse país sistematicamente, talvez alicerçados numa tradição, por exemplo, de grande ênfase na educação e na formação, Sim. Que, aliás, pode ser talvez o único não defeito, entre aspas, do comunismo, é um ênfase na educação, e que, graças a isso e à proximidade da Alemanha, tiveram um grande crescimento. Eu acho que isso também é uma mudança, não estando em Bruxelas, também deve ser uma mudança de tom em Bruxelas. É que, de repente, percebe-se que algumas das coisas que são muito alardeadas em público, ambiente,
questão imigratória, questão da Ucrânia, têm por trás uma outra questão fundamental, que é: nós vamos ser competitivos e vamos produzir bem, ou vamos continuar a ser, relativamente aos Estados Unidos, por exemplo, uma economia relativamente, isto é muito relativo, anémica. E nesse aspecto, os países de leste estão até um passo à frente, também porque vêm de um nível mais baixo, mas estão-nos a dizer: olha como a Europa, que funciona economicamente, é essencial para tudo o resto. E acho que isso aumentou essa percepção em relação a 10 anos atrás, em que estávamos muito confortáveis. Agora vamos preocupar-nos com os jardins, agora vamos preocupar-nos com isto. Agora percebemos que ir a um jardim ao fim de semana se calhar está ligado com ter uma sociedade economicamente próspera, forte e também segura. Mas dá a ideia que o não sei, que se encontramos nas tais conferências sobre o futuro, há um conjunto de países que dizem: não, nós sabemos. Não é isso? É um pouco isso. Eu acho que nós não podemos tomar à letra, mas eu acho que se fôssemos perguntar a um cidadão polaco ou dos países bálticos o que é que sabe acerca do futuro, em termos de como é que eu tenho que reagir para me preparar para o futuro, ele vai estar muito mais confiante e muito mais alerta do que nós. Só queria contar aqui um exemplo. Este verão eu estive em Pisa e estava um visitante lituano com o seu filho a visitar a Torre de Pisa, os anexos, e eu perguntei-lhe: então isto da possível invasão da Rússia, estão preocupados? E ele disse: bem, preocupados estamos, mas eu já tenho a mala dos meus filhos pronta para quando os russos entrarem eles irem embora. Portanto, ele tem a mala dos filhos pronta para, passado meia hora dos russos atravessar a fronteira, os filhos estão a ir embora. E ele está a ficar. Portanto, de repente, vamos dizer, um simplista cidadão do Ocidente percebe que as questões não são artificiais nem são abstratas. Ali são muito concretas. E nesse aspecto são duas Europas. Há uma Europa que está a acordar de um sonho de democracia fácil, já não é tão fácil, prosperidade fácil, defesa fácil, e há outra que vem de um mundo muito mais traumático, de invasões, de totalitarismo, etc., e que está muito mais alerta para o realismo das coisas. E dessa perspectiva, Marta, a Europa pode não saber a arquitetura de defesa, mas pode dar passos do ponto de vista da arquitetura política e naquilo que tem que mudar. E fala-se muito sobre as reformas necessárias na União Europeia. Mas também do ponto de vista de quem está em Bruxelas, estes novos países, não são novos, mas a Polónia e outros países bálticos, reclamam um poder e tem, junto, digamos, do coração da União Europeia, que é correspondido. Isso é correspondido? Ainda estamos numa velha ordem a antecipar que as coisas vão mudar, mas ainda não estão a mudar? Qual é o papel destes novos países verdadeiramente em Bruxelas? Que peso é que têm verdadeiramente a Polónia e outros, para além de vetar nas reuniões do Conselho Europeu quando querem vetar ou noutras discussões, como temos visto? Eu acho que tem vindo, obviamente, a ter um grande peso. Todo essa um bocadinho viragem a leste tem um impacto fundamental, não só na composição da União Europeia, mas também na forma de agir. Fala-se muito no eixo franco-alemão, por exemplo. No fundo, esse eixo franco-alemão, o que também muitas das análises na sequência das eleições ao Parlamento Europeu foi que as eleições europeias, que no fundo esse eixo franco-alemão saiu enfraquecido, porque a visão desses líderes no fundo saiu um bocadinho enfraquecida nas eleições do ponto de vista nacional, das eleições europeias, e sem dúvida um bocadinho a Polónia sem dúvida assume um papel fundamental, os países de leste, mas não só. Mas eu não fazia muito essa clivagem um bocado. Europa, acho que no contexto da segurança e defesa, no contexto da ameaça russa, no contexto da guerra da Ucrânia, faz sentido falar no sentido em que, de facto, como o José Tavares já descreveu tão bem, há uma perspectiva histórica e uma herança histórica completamente diferente. A questão é se há consensos sobre... Eu acho que sim, mas os consensos, eu acho que a dificuldade do consenso não advém da clivagem leste-ocidente de todo. Eu acho que a clivagem no consenso advém de
forças internas de extrema-direita, direita radical, na composição, nos vários países, nos vários Estados-membros. Agora temos 5 Estados-membros com governos de coligação com a participação da extrema-direita ou da direita radical. Temos Orbán, claro, temos Meloni, temos... Meloni, que está em grande poder na Europa. Sim. Temos a mulher de quem se fala. Temos a perspectiva pessimista de uma possível vitória de Le Pen nas eleições presidenciais. O que é que vai acontecer? Eu acho que a grande questão que se coloca é esta: o que é que vai acontecer ao projeto europeu se estes forem os líderes de amanhã? Não é? E, no fundo, nós vemos... quer dizer, este discurso é um bocadinho catastrofista e pessimista demais, mas o que é facto é que tem vindo a crescer, não é? Nas eleições. Sente-se muito nervosismo em Bruxelas com estes cenários. Sente-se nervosismo, sim, sente-se nervosismo. Eu acho que também, sim, obviamente temos que ser otimistas e acreditar no nosso projeto europeu e nas democracias liberais e nos valores que ainda estão bastante, que acho que vigoram completamente, sim, na Europa e na maioria das populações, mas que há este crescimento e temos que saber lidar com ele e procurar responder. Mas acho que no fundo, quando falamos de clivagens, para mim esta é a maior clivagem, mais do que entre o Ocidente e a Europa do Leste. José Tavares? Eu acho que sim, que é um desafio. Eu acho que muitas vezes é uma consequência, às vezes até de algumas... Essa ascensão da direita é uma consequência de alguma abstenção de políticas públicas do que outra coisa. Portanto, não acho que é uma causa, é mais uma consequência. Políticas públicas nacionais? Não, também europeias. Federais? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós podemos discutir o que quisermos, mas se nós tivermos um novo pacto para a migração daqui a 5, 10 anos, vai ser mais radicalmente... não digo fechar a Europa, mas controlar muito mais a imigração. Isso é inequívoco. Os partidos equivalentes aos do nosso Partido Socialista na Dinamarca e na Suécia estão a ter posições que cá nem sequer são sussurradas nos corredores dos partidos de extrema-direita. Portanto, eu acho muito positivo que a Europa comece a ter políticas para os europeus, aquilo que os europeus consideram importante. Ambiente, imigração, defesa. E essas políticas têm que ser discutidas e vai haver gente que vai gostar mais e menos, gente que vai desgostar à direita, gente que vai desgostar à esquerda. Acho que não devemos exagerar a ameaça, digamos, de certas forças da direita, como se vê no caso da Meloni. Eu gostei muito da sua introdução que disse de Orbán a Sánchez. Sánchez tem aliança com partidos que não são menor ameaça para o futuro da Europa, como o Podemos. O Mélenchon não é menor ameaça para o futuro da Europa do que o Bardella. A diferença é que o Mélenchon e os Podemos nunca vão ser poder por si. A ameaça da extrema-direita vem porque não tem expressão na Europa. Não tem a ameaça não tem expressão. Porque é muito mais presente no panorama político e na paisagem política dos Estados-membros. Nós podemos ter uma narrativa que quisermos, mas a extrema-esquerda radical só não é ameaça porque não tem sucesso eleitoral. Mas aí reside toda a diferença, não é? Isso é importante, mas isso é importante, porque nós não podemos sancionar cegamente que para fazer face a um eleitorado que está a virar à direita, vamos fazer alianças com uma esquerda radical que não tem lugar na Europa, no sentido, não está interessada na Europa. Quem ouvir minimamente o Mélenchon ou o Podemos sabe que era uma... Mas eu falei do risco real de ter Estados-membros com liderança de extrema-direita que têm um projeto para a União Europeia. Eles próprios dizem, nós já não são eurocéticos, já não querem sair da União Europeia, eles querem mudá-la por dentro. E o projeto e essa visão que têm é uma visão completamente diferente e contrária ao papel da Europa no mundo. Eu sei, mas o que eu quero dizer é que não é uma questão de substância, é uma questão de realismo. Eles têm sucesso eleitoral, temos que lidar com isso, temos que ter um diálogo sobre questões que estão por trás desse sucesso eleitoral. Sim. E, portanto, partidos que vêm dizer porque o pacto de migração, não sei o quê, o próximo pacto de migração vai ser muito mais duro. Vai ser muito mais duro. O pacto de migração foi antecipado na sua construção por causa dos cenários políticos que podiam emergir na Europa. Também, exato. Para não ser tão radical como que se parecia que vinha.
foi acelerado antes das eleições europeias para que isso fosse fechado, não é? No entanto, ninguém gosta dele. E, portanto, a Europa, falámos muito de defesa. A imigração é uma questão central. A Europa tem uma obrigação de generosidade e de abertura, mas tem também uma obrigação do lado das políticas públicas de gestão da imigração. Se não tiver essa gestão, a reação popular, a reação no voto vai mudar a Europa de outra maneira. E eu prefiro que exista uma política pública séria, generosa, mas séria, de imigração. Nós temos candidatos, mais uma vez, que não são da extrema-direita, são da extrema-esquerda, a dizer que a solução para a imigração é o planeta está a aquecer, há 200 milhões de pessoas que vão sofrer, portanto temos que abrir corredores e preparar-nos para os receber. Isso, digo-vos já, preto no branco, é a destruição da Europa. Nós temos que gerir o fluxo, com uma consciência do nosso passado, das nossas responsabilidades e do que queremos construir. É uma Europa cosmopolita, aberta, etc. Mas isso não significa que não tenhamos que discutir as questões. E eu vejo, por exemplo, a ascensão em França do RN muito como uma percepção de uma parte do eleitorado que estas questões não estão a ser sequer discutidas. Eu prefiro que sejam discutidas e que haja pessoas insatisfeitas por excesso ou por defeito e vamos ajustando, do que não serem discutidas. Ou seja, é inevitável enfrentar no sentido de atacar de frente essas forças políticas e trazê-las para um diálogo e haver um diálogo europeu com essas forças políticas. No fundo, é uma das interpretações do Pacto das Migrações, que foi aqui referida. Ele apareceu porque se percebeu que havia uma procura radical, de uma política radical na área da imigração, e então vamos fazer uma coisa bem estruturada, que mesmo assim é criticada como extremamente radical. O que eu quero dizer... Sim. Portanto, o que eu estou a dizer, eu prefiro isso. Eu acho que é bom termos um pacto de migração e alguns não gostarem deles à esquerda e à direita, e irmos ajustando, do que estarmos todos na televisão a dizer isto não há questão nenhuma, isto é só... Marta? Não, eu concordo inteiramente com o José Tavares. Acho que estas questões têm que ser discutidas pelos líderes políticos, pelos líderes europeus, mas também pelos líderes políticos nos vários Estados-membros, com as populações, com os eleitorados. Acho que escamotear os elefantes na sala não ajuda ninguém. Ou ignorar o elefante da sala ou dizer que não há questões, acho que isso não ajuda, e também no fundo é um bocado ignorar uma parte do eleitorado que está preocupado com essas questões. Portanto, eu acho que obviamente nós temos de ter respostas que... E não vamos ver isso já a partir agora deste segundo semestre, porque agora entra um novo ciclo, uma nova comissão com von der Leyen, mas é um novo contexto político, de certa maneira. É possível ver isso já, é previsível que vejamos isso já a partir deste segundo semestre. Mesmo na forma como a própria Comissão se organiza, as decisões que vão ter que ser tomadas ao nível, por exemplo, internas, inclusivamente as questões das maiorias qualificadas, nos processos de decisão. A Europa caminha a curto prazo para começar a debater alguns dos assuntos. Sim, quer dizer, a questão das reformas institucionais e das maiorias qualificadas é uma discussão que eu acho que vai ser longa. Quer dizer, é uma discussão para ter no próximo ciclo político-institucional, mas é uma discussão longa que vai exigir muita negociação e que não sei sequer se vai ser possível e viável. Acho que é sem dúvida, no fundo, esse um bocado o dilema com que a União Europeia se confronta. Tem todos estes desafios e precisa de agir rapidamente e eficazmente, e precisa de poder mobilizar os instrumentos e os investimentos necessários para dar resposta, por exemplo, em contexto de guerra. E isso é um dos grandes dilemas e desafios, não é? Porque a União Europeia ainda é uma organização supranacional, mas muitas das decisões são tomadas pela via intergovernamental e, portanto, é um esforço multilateral constante de negociação, de encontro de posições, de conciliação. Portanto, não é um Estado que pode simplesmente decidir e agir. E, portanto, esse é um dos grandes... Muitas vezes as pessoas esquecem-se disso, não é? Mas esse é um dos grandes desafios, é como dar resposta a estes desafios todos de uma forma rápida, célere e eficaz, de conseguir mobilizar rapidamente. A maioria qualificada iria ajudar, é um instrumento que poderia ajudar, mas há várias posições diferentes entre os Estados-membros. Eu não sei de todo se há consenso nesse aspecto. Acho que será uma discussão... E a questão da imigração tornou-se mais difícil neste novo panorama, ou permanecem os mesmos desafios
que existiam há um ano ou há 6 meses em relação à questão da imigração. Sim, quer dizer, os desafios são os mesmos, estão a crescer, não é? Quanto mais guerras... Falo na questão do processo de decisão, digamos assim, e a resposta europeia. Quer dizer, agora temos o pacto. A implementação sim, do a implementação do pacto. Acho que, obviamente, depois vai ter que ser negociado a implementação do pacto é negociado no Parlamento Europeu. Pode haver mais concessões à direita, porque temos no fundo houve uma viragem, apesar do centro se ter aguentado no Parlamento Europeu, houve uma viragem mais à direita, portanto pode-se recorrer mais, por exemplo, aos conservadores e reformistas para a adoção de determinadas enfim, disposições. Sim, portanto depende, mas quer dizer, a essência e a base já lá está, não é? Certo. José Tavares, depreende do seu discurso, a sua ideia de que, apesar de tudo, tendo que falar com essas forças políticas, digamos, vamos aqui, enfim, podemos pôr os chapéus que chamamos radicais, ou como é que queremos chamar, mas não põe em causa o projeto europeu. Se temos que falar, se temos que integrar, se temos que dialogar, se temos que encontrar consensos com estas forças, põe ou não em causa, na verdade, o projeto europeu? Falar ou não falar? Falar, não falar e decidir, porque a questão é os valores que estão aqui em causa. Porque se é uma união de valores, e se os valores se degradarem, sim. Que união é essa? Sim, isso é importante. Eu queria talvez fazer um passo atrás, e há um historial de consensos políticos ao centro entre os socialistas e os populares europeus, ou se quisermos sociais-democratas, e os verdes, que, quanto a mim, enfatizou demasiado a necessidade de consenso. Consenso é importante, mas para os europeus se interessarem pela Europa também precisam de ver vozes discordantes. E nesse aspecto, e agora não falando da direita, mas falando antes dos verdes e dos liberais, eu vejo as coisas indo numa direção melhor. Ou seja, aqueles europeus, que não são poucos, que acham que a questão mais fundamental da Europa é a proteção do ambiente, têm um canal, uma voz, têm alguém que no Parlamento Europeu ecoa. Aqueles que acham, por exemplo, que a economia que é fundamental, provavelmente, isso não é tão claro agora, mas têm nos liberais e eu acho que, em parte, a direita radical surge porque há outra questão fundamental, que é a imigração, que não teve até agora a resposta. Quanto a mim, eu sou otimista. Portanto, como um grande admirador da democracia liberal e da liberdade de expressão, etc., eu acho que isto é melhor do que consensos, mesmo que tenham consensos, a absolutização da importância do consenso. Ou seja, acho que o debate político ao nível do Parlamento Europeu e da Europa de questões importantes vai aproximar as pessoas da Europa. Não vão necessariamente todas ficar satisfeitas com as soluções, mas vão sentir-se representados. E eu acho que isso é importante. Nós vivemos num tempo de grandes polarizações, de grandes barricadas. Exatamente. O debate não é o mesmo, nem tem elevação de outros tempos. Sim, isso é verdade. Eu tenho uma perspectiva otimista, que isso é parte de um processo para um diálogo mais normalizado. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com a Meloni em Itália. Eu estava em Itália no dia das eleições e li os jornais portugueses e vinha aí o fascismo. E eu vi os italianos calminhos a levarem o avô de 90 anos numa cadeira de rodas para votar e disse, vocês não sabem que vem aí o fascismo. E eles não perceberam. Portanto, vamos ter um bocado de calma nisso. Meloni é aqui um pouquinho o exemplo do que poderá... Eu acho que há aqui interesse... Enquanto o centro de gravidade puxar para o centro, quando o centro de gravidade puxar para a direita, a Meloni mas isso vai também para a acho, direita. Não, mas isso também acho que a direita radical há nunca muito vai ter... pressure no Conselho Europeu. Sim. Mas eu também acho que a direita radical na Europa nunca vai ter... talvez a exceção seja a França, infelizmente. Mas nunca vai ter poder por si própria. Vai ter coligações, etc. E acho que isso vai levar a uma moderação. Portanto, eu não vejo a direita radical a ter 30% numa parte substancial dos países europeus. Acho que é uma reação muito, até em alguns aspectos, temporária. Portanto, acho que vê-se, tanto em Portugal como em França, etc., estão a expressar uma parte do eleitorado. Eu não acho que vão ser dominantes.
Agora vão influenciar as políticas. Então, mas o José Tavares está a dizer, no fundo, que há forças mais visíveis de moderação dentro do projeto europeu, no fundo, não é? E acha que essas forças são muito mais fortes do que às vezes os chamados checks and balances à moda europeia. Há uma maneira de equilibrar essas tensões e de puxar um lado de moderação. Veja-se que, apesar da diferença monumental entre a experiência de países europeus, por exemplo, durante a crise da dívida soberana na Grécia, em que houve um governo que flertou, ou que seja, com a saída do euro, no pior crise, que era equivalente à grande depressão americana, 70% dos gregos não queriam abandonar o euro. Portanto, isto é um travão a projetos que sejam, de facto, contra a Constituição Europeia. O que é que pensa sobre isto? Ou seja, desculpa, a Europa é mais popular com os cidadãos do que alguns políticos gostariam que fosse. Eles são travados pela própria cidadania. Não vejo o Podemos, não vejo os nossos partidos de esquerda a dizer vamos abandonar o euro, vejo com um discurso muito moderado pela própria população. Não, eu concordo, e também acho, por exemplo, o Brexit, no fundo, não deu sequência depois a uma série de exits. Acho que não foi isso que provocou. E os próprios, partidos da direita radical, que ainda assim é diferente da extrema-direita, não pretendem propriamente a saída da União Europeia ou a saída do euro. Enfim, depende. Eles têm posicionamentos diferentes. É preciso ler com atenção os programas eleitorais e o que é que cada um diz sobre a Europa. O que eles enfatizam todos é que, no fundo, defendem uma aliança de nações soberanas. Eu acho que esta ideia de um bocadinho mais insular, mais favorável à autonomia de cada país, menos favorável à interdependência e à coordenação internacional e, no fundo, este esforço de integração, essa ideia está um bocadinho a ganhar força. Mas ainda assim, quer dizer, não sei se terá força suficiente para fechar. E como é que vai ser com Trump, se Trump for eleito para a Europa, José Tavares? Há poucos dias ouvi um analista a dizer que, por exemplo, a relação com a NATO, dos Estados Unidos com a NATO, e começamos aí até nesta conversa, começou a mudar antes de Trump e continua a mudar com Biden, e é uma coisa estrutural. Nós, às vezes, independentemente do que acharmos de cada político, temos que perceber que os políticos não atuam num vácuo. Nos Estados Unidos há vários aspectos que são importantes. Primeiro, há a retórica eleitoral. Uma coisa é a retórica eleitoral, outra coisa é o que se vai fazer. Mas, por exemplo, Trump tem uma retórica bastante agressiva. Presidencial também. Também teve retórica presidencial. Mas eu acho que o que nós esquecemos às vezes é o que está por trás em termos de instituições, e devo dizer, posso perder até amigos com isso, mas vivendo 8 anos nos Estados Unidos, as instituições democráticas dos Estados Unidos são tão sólidas que aguentariam 2 ou 3 Trumps se fosse necessário. Não tenho certeza se isso aconteceria ao mesmo em Portugal. Portanto, temos de ter noção das instituições do país, instituições políticas. O outro aspecto é o establishment, até o establishment de defesa. O establishment de defesa americano não vai mudar radicalmente o seu posicionamento no mundo, a não ser dar uma prioridade relativa maior à Ásia. E até outro aspecto que as pessoas esquecem, que se aplica aos Estados Unidos e ao Brasil. São países federais. Não se brinca muito com as coisas porque os Estados falam. Por exemplo, eu tinha amigos, alguns até se calhar com razão, que estavam com medo que Lula tornasse o Brasil uma Venezuela. Eu disse, o Lula nunca vai tornar o Brasil uma Venezuela. Porque no momento em que tentar fazer isso, São Paulo diz que não sou parte desse filme. Também o Trump, se tirar certas coisas radicais, há estados que dizem, atenção, nós não queremos isso. Portanto, há um conflito interno que é positivo, que levam aqui também a um certo consenso. Eu percebo que estejamos numa altura eleitoral e que queiramos impular muitas coisas. O catastrofismo da relação também. Mas eu acho que nós esquecemos a quantidade, a densidade de políticas públicas e de instituições, e até num sentido negativo, de establishment militar da defesa, que o Trump não tem nenhuma hipótese de mudar radicalmente. Pode pôr um general ou 2 no topo, mas não vai mudar nada. Portanto, nós temos que perceber isto. A grande diferença de relacionamento entre a Europa e os Estados Unidos começou a desenhar-se há algumas décadas, como foi dito, e é relativamente independente de quem for eleito, em termos de defesa.
Há riscos, temos que aprender a lidar com esses riscos, mas não acho que é o maior risco para a Europa. Acho que falamos de outros maiores. Sim. Marta, sua opinião? Sim, quer dizer, no fundo, acho que há uma grande diferença entre Trump e Biden, porque Biden era considerado, no fundo, o último presidente transatlântico. No fundo, esta ideia de que as várias gerações das administrações americanas tinham esse vínculo, essa preocupação constante pela segurança coletiva transatlântica e europeia, que um bocadinho aquela responsabilidade também sobre a Europa e a segurança a leste, que já vem desde o pós-guerra. O Trump não tem de toda essa visão do mundo, não tem sequer essa compreensão, essa percepção, tem uma maneira de agir a nível internacional, uma política externa muito mais transacionável, não é? Errática, como há bocado eu também estava a descrever um bocadinho. Orbán, embora de uma forma completamente diferente, mas de uma postura muito diferente, eu acho que isso vai ser nocivo para a Europa e para a União Europeia e para a relação transatlântica. Acho que a retórica e o estilo importa. Sim. Não é só... Claro que eu concordo com a questão do establishment e dos checks and balances nos Estados Unidos, e que isso pode assegurar, mas acho que a retórica e o estilo e estes constantes irritantes na relação transatlântica acho que tem impacto. Na altura, durante a primeira presidência de Donald Trump, ele referia-se, subestimava muito a União Europeia, falava da União Europeia em tons muito pejorativos. Portanto, nos diz que não vai fazer isso, não é? E acho que pode questionar a validade do artigo 5 da NATO, pode questionar o redirecionamento para a Ásia, que não é uma coisa nova com Trump, eu concordo, faz parte de uma orientação também estratégica da política externa norte-americana, mas acho que, sobretudo, a única mensagem que daí advém é que a União Europeia, de facto, tem que se preparar para esse cenário com Trump, sem Trump. E nesse sentido, o Biden é o último, talvez venha a ser o último presidente americano com a cabeça na Europa. Seja o que quer que isso signifique. Mas vai mudar. Eu não acho que... Não, porque mesmo as novas gerações são muito menos influenciadas pela Europa, são muito mais direcionadas pela Ásia. Mesmo as novas gerações de decision makers americanos, quer dizer, são muito mais influenciados pelo pivot to Asia, quer dizer, para redirecionar para a Ásia do que para a Europa. Não têm a lembrança das guerras que têm as gerações mais antigas. Vamos ter que esperar ver o que acontece. Desse ponto de vista, não vale a pena estar aqui a colocar a bola de cristal. Agradeço a vossa presença. Venham ou não tempos difíceis para a Europa, as reflexões de José Tavares e Marta Musnick, neste último programa da nossa temporada, antes da pausa de férias, um programa que está sempre disponível em formato podcast, que estas conversas são portáteis e podem ser transportadas para onde quiserem durante as férias e não só. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Miguel Marchão, Carlos Schmidt, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Vamos de férias então, mas os debates vão regressar no próximo mês de setembro. Um bom verão.